Cantem ao Pai, Pai, Pai. Santo é seu nome, Santo, Santo, Santo. Derrama água viva em minha alma, toma minha vida, dá-me paz e calma, e todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Jesus, cantem ao Pai, Pai, Pai. Santo é seu nome, Santo, Santo, Santo. Vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma-me em teus braços, cura o meu pranto, apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim, me atrai ao teu lado para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Cantem ao Pai, Pai, Pai. Santo é seu nome, Santo, Santo, cantem ao Pai, Pai, Pai. Santo é seu nome, Santo, Santo, Santo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, com a graça, a paz de nosso Senhor Jesus em cada coração, né? Sempre gratos pelo dia que nasce, a vida que é despertada por Deus por mais uma manhã, para mais um dia de vida. Assim, então, nós glorificamos o nome de nosso santo e eterno Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, para todo sempre, né? Louvado seja Deus. Bom dia, meus irmãos, com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão, pastor Paulo Sérgio. Deus abençoe, irmã Rosana. Bom dia, né? Sempre com muita alegria. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe.
com esta alegria do Senhor, né? O Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ele é o nosso gozo, a nossa satisfação. Então, aquele bom dia sempre com muita alegria. Irmã Marcele Ferreira, bom dia. Deus abençoe o seu lar, toda a família. Irmão Elias Estanque também, bom dia, meu nobre irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe sempre o seu lar. Assim, todos quantos conectados conosco, né? Bom dia, com muita alegria, muita paz no coração. Deus te abençoe. Ensanguentadas de Jesus, mão que foi ferida lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mão que foi ferida lá na cruz. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Meus inimigos se levantam contra mim, sorrindo eles aguardam que eu tenha um amargo fim. Minha alma então implora estar juntinho a ti, por isso eu te peço, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Tão grande as minhas lutas, chego a chorar enfim. Parece que Jesus está tão longe de mim, pensando então que eu poderei cair, eu corro a suplicar, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Aleluia, que estas mãos santas, aquelas mãos que foram feridas no Calvário, esteja sempre sobre nós, né? Nos guardando, nos protegendo, tocando, tirando todos os males e trazendo sempre aquela doce paz, maravilhosa paz que só encontramos em nosso Senhor
Jesus Cristo. Bom dia, irmã Lourdes Pimenta, Deus te abençoe. Bom dia também, irmã Verônica, Deus abençoe, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Todos nossos amados irmãos conectados conosco, bom dia, Deus te abençoe. Bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras desta profecia, pois o dia está próximo. Muito bem, meus irmãos, vamos à meditação da palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos ler algumas escrituras já logo agora para a abertura, né? Vamos ler Êxodo capítulo 6, versículo 3, Isaías 9, versículo 6 e Lucas 2, do 8 ao 11. Aleluia! Bom dia, irmão Marquinhos Marque. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. A nossa leitura, então, vamos começar então, Êxodo capítulo 6, versículo 3, nos diz assim: E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Bom dia, irmã Marlene Inácio, Deus lhe abençoe. Muito bem, meus irmãos, então vamos pensar. Vos nasceu hoje aquele que é Cristo, o Senhor, né? Olhar para esta grande salvação, esta grande manifestação de Deus, a beneficência, a bondade, a benignidade de Deus se expressando, Deus se tornando homem
Então precisamos estar bem esclarecidos pela Escritura, e eu sei que há muitos irmãos que são esclarecidos, né? E que outros que não são esclarecidos possam obter o esclarecimento, para que assim não venhamos a estar embaraçados em uma forma de espiritualidade, ou seja, de vida espiritual, que acaba sendo um engano, um enredo para a vida das pessoas. Então, pensar que estão sendo salvas e de repente sofrerá uma grande decepção. E Deus não decepciona ninguém. Disse o profeta de Deus que Deus não traz ninguém a juízo sem que primeiro venha adverti-lo. Então Deus mostra, Deus fala, Deus deixou o seu evangelho. Então Deus alcança os corações que creem. Cada ouvido que ouvem, cada ouvido que dá atenção, né? Houve uma pergunta pelo profeta, ele disse: a quem deu ouvido, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Então Deus está sempre manifestando aos seus filhos. Quando Elias achou que ele estava só, sendo perseguido pelo sistema jezabelino ou de Jezabel, ele chegou a pensar que ele era o único crente que havia na terra e que estava prostrado diante do Senhor em verdadeira reverência. Mas então Deus disse para ele: tenho mais 7.000 que também não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então assim Deus tem o seu grupo, o seu eleito, aqueles que ouvem, aqueles que leem, que guardam as palavras da sua profecia, pois Deus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então Deus manifesta a sua palavra, o seu poder para aqueles que creem. Então, diante deste quadro que nós lemos, que Deus não é conhecido pelo seu nome perfeitamente, não foi conhecido, então a Bíblia está expressando o nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, saber a manifestação de Deus, conforme esta promessa de Isaías 9,6, este nascimento deste filho, claro, é o Filho de Deus, assim diz a palavra de Deus, ele será chamado Filho de Deus. Então, olhar para as expressões da palavra de Deus e ter revelação segundo a graça do Espírito Santo, a graça do Pai Celestial, cujo é o mesmo Espírito Santo, porque Deus é Espírito, Ele é Santo, então Ele é o grande Espírito Santo, e assim então a sua manifestação, a sua bondade para com os homens, de enviar este Filho, Este Filho, então você começa por as Escrituras, com as Escrituras. E então São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo se fez carne, Deus se fez homem, Deus se tornando homem. Então, olhar este homem, este filho nascendo, então é este filho que se nos deu, o qual nasceu de uma virgem. Então, olhar o plano de redenção, quando o próprio Deus, ele disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim não há Salvador.
Então, olhar para isto, entender as manifestações divinas, para que não venhamos ser confundidos, mas esclarecidos dentro da divindade de Deus, porque não podemos ter três pessoas na divindade. Então, ver Deus, o Eterno, aquele que existe de si mesmo, o qual teve o desejo em seu coração de ser o Salvador, ser um curador. Mas então a palavra de Deus nos informa que ele é espírito. Ele não é uma pessoa, então ele é um espírito. Ele é o Eterno, ele é aquele que existe de si mesmo. É o grande Eloá, o Elohim, aquele que existe de si mesmo. Então ele é o Criador de todas as coisas. Quando ele pensou e viu como seria a salvação, disse o profeta de Deus, a primeira coisa que ele criou foi ele mesmo. Mas como Deus cria a si mesmo? É que ele estava vendo a forma que ele seria este Redentor, este Salvador, o curador. E então assim ele se viu na forma de um homem. E então nós sabemos todo o processo de nascimento da vida humana, né? Depois que o pecado foi consumado, então a produção, a vida humana vindo por meio do sexo, por causa do pecado. E então, sendo este o pecado original, o sexo, que foi cometido indevidamente, é um ato entre um animal e uma pessoa, um animal quase pessoa, que era a serpente, pois a serpente era tão próximo do homem, ela caminhava, ela falava. Então, sendo aquele animal mais próximo, Satanás utilizou daquele ser, pois Satanás não podia criar um corpo, então ele usa o que Deus criou, ele perverte. E através disto, então, ele trouxe o pecado, a queda humana. E por meio disso, Deus disse para Eva, então agora você dará à luz filhos com dores, será sua parturiente. Então agora aquela que trouxe o pecado, trouxe a morte, há de gerar vidas, e tudo que nasce de mulher é morte. Então ver Deus descendo através de um ventre feminino, isso para tirar o pecado original, e então mais tarde morrer-se no Calvário derramando seu sangue. Porque então o pecado foi sangue? Foi o sangue derramado, o sangue que derrama-se ao romper da virgindade. Então ali trouxe o pecado, e agora Deus se tornando homem para tirar o homem do pecado. Então entender que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando o verbo se faz carne, João 1, versículo 14, está dando cumprimento àquele que nasceu da virgem, um filho se nos deu. Mas quem é este filho? Isaías 9, versículo 6. Quem é este filho? O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. De quem? Deste filho? Daquele corpo. Chamará o quê? Maravilhoso. Você diz, né, com todo o seu coração e alegria, Jesus é maravilhoso. Satanás não pode negar isto, não é verdade? Então, conselheiro é o que trouxe todo o conselho. Deus forte. A Bíblia nos mostra que há um único Senhor, e este Senhor é o nosso Deus. E ele é fraco? Não, ele é forte. É o Senhor dos exércitos, é aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, Deus forte. Quem é este? Esse menino que nasceu. É também quem? Pai da eternidade. Pai da eternidade é o Criador. Então, o Criador existe um só. Então, São João
capítulo 1, versículo 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Ali estava o Criador em uma forma humana, nascendo de uma virgem, nasceu na cidade de Davi, aquele que é Cristo, o Senhor. Então atente para isto, é o único anúncio que nós temos. Ele nasceu, quem é o Filho, que é maravilhoso, é Deus forte, o Pai da eternidade. E então será chamado Filho de Deus, nos diz o Evangelho. Ele será chamado Filho de Deus. Então, compreender esta paternidade e filiação de Deus, cada uma ao seu tempo, a sua manifestação, o seu atributo, o atributo de Senhor, de Pai, criando. E então, esse Criador que é Espírito, que é eterno, que é o Todo-Poderoso, o qual trouxe todos gens e sementes, seja elas de frutas, humanas, animais, toda espécie tem a sua semente, é produtiva, então ele é o Criador de toda semente. A semente humana ele criou, então ele pegou uma semente da vida. Quem? O Eterno, o Espírito. Precisamos entender isto com clareza. Aquele que colocou um genes da vida no homem, no másculo, no masculino. Então, quando há o consentimento do amor entre a vida do casal, do cônjuge, e gerou filhos, então saiu a semente do íntimo do homem, passando para o íntimo da mulher, e ali gerando os nossos filhos, que são herança do Senhor, e são aquilo que nós amamos de todo o coração. Então, a semente da vida, quem pôs no lombo masculino foi Deus, o Criador dos gens. Então agora esses gens de vida humana, ele pega uma semente, ele pega o óvulo, o ovário, colocam ovários em Maria, o óvulo, e ali coloca a semente da vida, para que nasça um corpo, não um corpo mesclado com pecado de um consórcio marital, não, vindo direto do Espírito Santo, sendo colocado ali, então, nascendo aquele corpo, o qual chamamos Jesus, porque assim o anjo disse para Maria, disse para o José. Então ele disse: e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então agora este menino, ele recebeu o nome Jesus. A Bíblia disse: esse filho tem o nome Jesus. Então quem é Jesus? É o Redentor, é o Salvador, é o nosso parente redentor, é Deus na semelhança humana, para ser o nosso sacrifício substituto. Então, quando ele começa o seu ministério, ali aparece João Batista, o profeta, apontando-o como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo é o pecado do homem. O pecado do homem, Adão, acarretou toda a insuficiência da natureza, a bravúria, as tempestades, a bravúrias dos animais, as suas ferocidades, tudo desencadeou por causa do pecado. Mas então agora Deus se tornando homem, e o seu nome sendo Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então entender que o Criador
gerou um filho. Esse filho nasceu através da mulher, nascendo de mulher, chamado Filho. Este filho não é a segunda pessoa de Deus. Este filho é a pessoa de Deus. Este filho tornou-se o templo de Deus, porque assim nos diz a palavra do Senhor: eis que envio o meu anjo diante de mim, que preparará o meu caminho, e de repente virá o Senhor ao seu templo. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então virá o Senhor ao seu templo. Qual é o templo de Deus? Aquele corpo humano, aquele corpo que não nasceu de pecado, não nasceu da sexualidade, mas foi gerado pelo poder de Deus. E então aquele corpo agora, Deus vindo e habitando nele, que é aquele corpo, nós chamamos Filho de Deus. E agora você vê o Espírito Santo, conforme Mateus ali pelo seu capítulo 3, no final, começo do capítulo 4, quando João batizara, então o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, entrou nele, pousando nele, Deus vindo ao seu templo. Então disse o profeta de Deus: o céu e a terra se encontrando, o Espírito eterno e o homem se unindo, mas aquele homem chamado Jesus, então por certo seu nome na terra é Jesus, ele é o Redentor, mas ele nasceu o Cristo Senhor, mas na sua forma humana nunca foi declarado que ele é Cristo Senhor, mas ele foi declarado o Cordeiro de Deus. Ele foi declarado o Nazareno, o profeta da Galileia, o profeta de Nazaré, o filho da prostituta, pois foi o pensamento sujo dos homens daquele dia. E assim ele foi conhecido, até que então ele veio ser morto por mim e por você, derramando sangue precioso para nos tirar do pecado que é sangue. Veja o seu nascimento. Quando cumpre-se os 9 meses, a criança vai nascer. Então o rompimento da bolsa água ao sangue, nasce a criança, entra o espírito de vida. Então, a estar atento para isso, vede que nascemos em sangue. O pecado foi sangue. Por isso, então, o Cordeiro de Deus derrama o sangue. Pense bem nisto: se o pecado foi comer uma maçã, que sentido teria o Cordeiro de Deus derramar o seu sangue? É porque o pecado então veio através do sangue. Que assim então Deus se tornou célula sanguínea, se tornou homem, se tornou um de nós. E então, após a sua morte e sua ressurreição, a este Jesus, que foi ressurreto pelo Eterno, Deus ressuscitando seu Filho, ressuscitando aquela carne humana, pois ele profetizou, ele disse em Salmos, parece que 116, não permitirá que o seu santo veja corrupção. Então o seu santo, o santo de Israel, Jesus Cristo, sendo sepultado, dentro das 72 horas, então, ele sendo ressurreto, o seu corpo não provando a corrupção. Por quê? Dentro das 72 horas, então, chegando às 72 horas, o corpo começa a se decompor, a desintegrar, a desfazer.
E então aquele corpo, então antes que completasse as 72 horas, ele foi ressurreto. Não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Então Deus o ressuscitando, pois ele trouxe o seu trabalho, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu a Satanás. Então ele foi elevado à destra de Deus, disse Paulo, à destra, o poder de Deus, para que assim então ele pudesse agora governar as nossas vidas, Deus habitando em Cristo, falando então sempre do mesmo, aquele corpo agora ressurreto, é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressa imagem de Deus. Então, conforme nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o homem nunca poderia conhecer Deus em seu estado de espírito, pois o espírito não se vê. Então Deus criou um corpo, tornou-se a nossa semelhança. Deus deu a conhecer-se como um ser humano. Por isso nasceu hoje o Cristo, o Salvador, que é Cristo Senhor. Agora esse Cristo, a palavra Cristo quer dizer unção, o Senhor é o Criador, o Espírito Santo é o que unge. Então nasceu o Salvador se fez homem, este homem chama-se Jesus, mas na terra o seu nome foi Jesus. Então quando ele venceu a morte, o inferno, ele subiu, disse o profeta de Deus, que ele recebeu um novo nome. Agora ele recebendo um novo nome, este nome, disse o profeta, disse que tem que ser dado conclusivo pelo Espírito Santo. Então olhar no dia de Pentecostes, ver o grande Espírito Santo falando pela boca de Pedro, em Atos 2:36, quando ele disse: saiba com certeza, ó casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vede agora, ele é tanto Senhor como Cristo, aquele que nasceu, Cristo Senhor. Quem é? Jesus. Então agora ele é Senhor Jesus Cristo. Então vamos lembrar outra vez da escritura, que lemos no princípio, de Êxodo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus poderoso, mas pelo meu nome, ó Senhor, pelo meu nome, ó Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Agora, o Senhor manifesta-se, configura-se na pessoa de Cristo, ele torna-se homem, torna-se uma pessoa, e assim então, esta pessoa, este corpo humano, que é Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando nele, o Espírito Santo deixando para ele morrer por nós, disse o profeta de Deus no Getsêmani. Deus teve que retirar-se dele, senão ele não morreria. Que assim então vermos Deus morrendo por nós. Então disse Paulo, deixa eu encontrar a escritura que eu preciso ler para os irmãos. Filipenses, ele disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, nada mais, nada menos, é confessar que Ele é Deus, porque sabemos que há um único Senhor, e este é o Criador, é o Eterno, é o Todo-Poderoso, o qual é Espírito, e como Espírito ele nunca foi visto por homem algum. João 1, versículo 18. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai. Então este Filho, este nascimento, através da Virgem, este Filho nascendo através da mulher, então sendo chamado de Filho, e será chamado Filho de Deus. Então podemos entender que ele, como homem, em seu ofício de Salvador, como homem, é Filho de Deus. Mas sendo ressurreto, então, disse Paulo, homem segundo a carne, mas Deus bendito eternamente, isto espiritualmente, este Deus que é sobre todos, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não podemos dizer que há duas pessoas na divindade ou três pessoas, pois isto contraria a palavra de Deus que diz que Deus é o único Senhor. E então esse menino que nasceu, este menino que foi ressurreto, este menino que foi exaltado soberanamente e foi-lhe dado um nome acima de todo o nome. Este então é o nome do Eterno, Deus se tornando humano, se tornando um de nós. Então, dentro deste nome de redenção, o Eterno, então Paulo com propriedade ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos finalizar aqui, né? Poderíamos falar muito mais, mas finalizando sempre, olhando sempre então em primeira carta do apóstolo João, seu capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Olhe bem as colocações falando de dois, né? Sabemos que o Filho, Jesus, de Deus, o Eterno, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Em seu Filho Jesus Cristo, a carne. Este Jesus Cristo, Filho de Deus, o Eterno, este Jesus Cristo, Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, entender esta união corporal de terra e céu, Filho Jesus, o céu, o Espírito eterno, se unindo, então, este Filho sendo a imagem expressa de Deus. Este Filho sendo a habitação de Deus, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, terminando com a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse, no capítulo 12, no versículo 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz,
Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se você não tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você nunca vai dizer que Ele é anátema. Então, você vai pelo Espírito Santo, você dizer que Ele é o Senhor. Dizer que Ele é Deus. Com entendimento. Com o seu nome eterno. E assim termos compreensões pela palavra de Deus. Compreender pela palavra de Deus. Tudo que foge disso são credos e dogmas. Dizer que Jesus é anátema é dizer que Ele é maldito. Disseram que Ele é maldito, fazer dele segunda pessoa é torná-lo anátema, pois a própria palavra diz que Ele é Deus. Deus numa forma humana, sendo Ele templo, habitação do Altíssimo. Então nele, Ele mesmo depois de sua ressurreição, Ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Aleluia! Se todo poder é dado a Ele, então agora toda a eternidade, toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Toda a plenitude, tudo aquilo que diz de Pai, o Criador, o que diz de Filho, o Redentor, o Pai, o Criador, é o Espírito Santo, o Redentor, agora tudo que é eterno habitando neste corpo chamado Filho de Deus. Deus habitando neste corpo chamado Filho de Deus. Portanto, este Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus te abençoe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos a uma oração neste momento. O irmão Eliseu dos Santos pede a oração em favor de suas irmãs, Ruth e Marcina, né? Irmã Ruth dos Santos e irmã Marcina dos Santos, que contraíram a Covid. Mas isso para Deus é nada, não é verdade? Com a graça de Deus, o poder de Deus, a fé na palavra de Deus, vamos estar orando. Deus é o grande curador. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos, unidos em fé. Você está rogando pelo seu lar, sua família, seja por alguma enfermidade, seja o que for. Simplesmente creia, né? Ele é o mesmo. Ele disse: eu sou o Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Este Senhor que te sara, hoje Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nos aproximamos do seu trono de graça. Pedimos primeiro que o Senhor nos perdoe de nossas falhas, pecados, fraquezas, e que assim o teu sangue nos lave, e que por meio deste sangue, Pai, nós possamos estar em sua presença. E estando em sua presença agora, Senhor, nós te adoramos, nós te rendemos graças, porque tu és maravilhoso, tu és o dono da vida,
Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Redentor. Com Teu sangue tem nos lavado e nos feitos reis e sacerdotes. Que assim então o Senhor possa nos ajudar, como sacerdotes, intercessores, por meio do Teu Espírito Santo, a interceder por estas vidas que necessitam do Senhor, vidas que carecem do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ricamente, com a Sua presença. Abençoe cada coração, cada pedido. Dá-nos fé genuína, verdadeira, para que o milagre aconteça, a cura aconteça. Talvez somos insuficientes, Pai, em nossa fé. Oramos e não acontece. Se não acontece, a nossa fé não atingiu o grau que precisa e só poderá atingir com o Senhor nos ajudando. Tu és o grande curador. O Senhor abriu os olhos aos cegos, fez os coxos caminharem perfeitamente, ressuscitou os mortos. Pai, a morte é o último estágio do homem, ele deixa de existir aqui. A enfermidade leva à morte, o Senhor ressuscita. Então não há enfermidade que pare diante do Senhor. Abençoe estas vidas, Pai, a irmã Ruth, juntamente com a irmã Marcina, que elas tenham do Senhor agora a cura, a libertação deste mal que tem assolado a terra, esta peste, esta praga. Que o Senhor possa olhar para o sangue do Cordeiro, como o Senhor estipulou, ordenou lá no Egito, passar o sangue no umbral da porta e o anjo da morte ver aquilo e recuar. Que então assim estas irmãs, que este espírito de morte, de Covid, ver este sangue do Cordeiro nestes corações, eles saiam em retirada, e que a cura, a bênção entre nestes corpos, e assim qualquer outra enfermidade, Senhor, qualquer enfermidade que tenha assolado os nossos irmãos e irmãs, espíritos demoníacos que fazem as pessoas dependerem da química, que é o remédio químico, aquilo escraviza, aquilo judia, aquilo traz outros problemas. Que o Senhor possa libertar, Pai. Libertar as pessoas destes espíritos depressivos, espíritos de confusão, espíritos de morte. Toda enfermidade é uma morte. Que então seja repreendida pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus. Este nome que é sobre todo nome, é o nome poderoso, é o nome sem igual, é o nome de vida eterna, e é neste nome, Satanás, que nós dizemos: saia da vida destas pessoas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te ordenamos que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo. A santidade lhe convém. E assim então Teu Espírito Santo, Pai, permaneça em cada vida, em cada lar, cada coração, pois é a única maneira de termos a santidade do Senhor.
guarde-nos e guia-nos por toda a eternidade. Pedimos isto no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É simplesmente crer, né, meus irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. É somente crer. E Deus te abençoe, né? A tua fé te salvou. Sempre disse assim o Senhor Jesus. Então não deixe de crer. Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado por vossa companhia, por este momento na presença de Deus, né? Que você tenha um ótimo dia cheio das bênçãos celestiais. À tarde, se Deus quiser, hoje às 6h30, teremos a nossa transmissão, né? E amanhã cedo, às 7h30. Então, meu abraço e o bom dia a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Paulo Sérgio, juntamente com a irmã Rosana, irmão Elias Estanque, Deus abençoe, irmã Vilanir, Deus abençoe, irmã Marcele, Deus abençoe, irmã Lourdes Pimenta, Deus abençoe, irmã Verônica, Deus abençoe, irmão Marquinhos Marque, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Marlene Inácio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Cleusa Melo, bom dia, Deus abençoe. Irmão Osias Ribeiro, Deus abençoe, um bom dia. Meu querido irmão e amigo Alain Lourenço, Deus abençoe. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, né? A sua mamãe, a dona Rosa, Deus abençoe. Deus abençoe irmão Oswaldo e irmã Doralina. Deus abençoe sempre. Irmão Valdir Correia, bom dia, irmão Valdir. Deus te abençoe. Um abraço a todos os irmãos em São Pedro, né? Pastor Cícero, dê aí a ele a nossa saudação. Deus abençoe. Um bom dia. Irmão Eliseu dos Santos, Deus te abençoe, irmão Eliseu. Deus abençoe aí a irmã Marcina e a irmã Ruth, né? No nome do Senhor Jesus. Todos quantos conectados conosco, bom dia, Deus te abençoe. Até à tarde, se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos. Te amo, Jesus.